querida Márcia Gianotti, querida do nosso coração, Douglas, gratidão de estar aqui com a gente também. E agora é você. Boa noite, meus amigos. Que a paz que reina nesse ambiente possa continuar em nossos interiores, acelerando nossos pensamentos, para que a gente possa absorver melhor os ensinamentos do estudo da noite e que realmente a nossa presença aqui seja marcante, porque estaremos aqui com o intuito de alegrar mais e mais o nosso dia a dia. Certa feita, em um vilarejo, havia a necessidade de colher lenha, porque em certa época do ano fazia muito frio. Era comum que as pessoas adentrassem as matas para colher os seus gravetos. Dois jovens, adolescentes, se dirigiram para uma dessas matas, dessas entradas, para poder colher a lenha, para levar para os seus lares. Ali estava posicionado um sábio, bem na entrada, sentado em uma pedra, tranquilamente observando a natureza. Quando os jovens passaram, ele disse: amigos, não adentrem essa mata, porque se o fizerem, daí não sairão com vida. Os presságios das previsões, os presságios desse sábio sempre se cumpriam. O vilarejo já sabia disso, ele era muito conhecido e respeitado. Mas a necessidade de colher a lenha ou a incredulidade daqueles jovens os fez seguir adiante para colher a lenha. E assim o fizeram. E foram trabalhando, e colhe dali, pega dali, amarra daqui, e vai somando em feixes grandes. Chegou o horário do almoço. Eles tinham levado um lanche que a mãe tinha preparado. Sentaram para descansar um pouquinho, partiram o pão feito pela mãe ao meio. Quando iam começar a comer aquela refeição, eis que aparece um andarilho. Eles pedem: tenho fome, vocês podem me ajudar? Imediatamente um deles pegou o seu pedaço de pão, passou, doou para aquele andarilho e dividiram o outro, se alimentaram, continuaram o seu trabalho. O andarilho foi embora e passou-se o tempo. Já estava entardecendo quando eles estavam saindo da mata, cada um com seus feixes enormes de lenha nos ombros, e se depararam novamente com o sábio. E logo, naquela juventude, foram lá falar com o sábio: sábio, nós vamos dizer lá no vilarejo que as suas previsões não se realizam mais. Olha aqui, nós, sãos e salvos, vivos. E o Senhor disse que se entrássemos nós sairíamos com vida. O sábio desceu lá do seu lugarzinho calmamente, se aproximou de um deles, empurrou um dos feixes que ele trazia no ombro, que caiu ao chão e desamarrou. E ali estava uma serpente, a mais venenosa da região, e que já se encontrava morta. E o sábio olhou profundamente nos olhos deles e lhes disse: o que é que eu posso fazer se Deus se deixa sensibilizar por um simples pedaço de pão? E aí, meus amigos, a gente usa essa historiazinha muito conhecida, muito linda, por sinal, para ilustrar o tema da noite, onde nós vamos falar da caridade, do amor ao próximo, E a gente vê que às vezes uma pequenina ação no bem salva vidas, não é verdade? Não só aquela da história, mas salva as vidas daqueles que estão ao nosso redor, A lição da noite veio apelar exatamente com o que eu ia falar. E ela vem nos dizer que todos nós podemos ser instrumentos do amor de Deus no local onde nós convivemos. Cada qual dando aquilo que lhe pertence. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, não é verdade? E nós precisamos compreender que quando Jesus veio à Terra, conviveu entre nós, ele veio com o principal objetivo de nos ensinar o que é ser um homem de bem,
o que é ser um cristão perfeito, completo, o que é ser alguém que faz a diferença para a humanidade. Todos os exemplos que Jesus nos deixou foram pautados no amor, na humildade, na paz, no respeito a todos aqueles que conviviam em volta de Jesus. E quem é que rodeava Jesus? Eram os ricos, os reis, os imperadores? Não, era o povo pobre, o povo simples, o povo doente, o povo que necessitava de esperança, que necessitava de coragem, que necessitava de curas, que esperavam um Salvador, para que eles pudessem crer, alicerçar a sua fé e seguir adiante. E Jesus veio e nos trouxe tudo isso, e nos deixou profundas marcas de sabedoria, mas essas marcas até hoje estão tão distantes do nosso modo de viver. Quantas e quantas vezes a gente recorda das ações de Jesus, dos ensinamentos, do amor ao próximo, do perdão, da humildade, do respeito com as outras pessoas, de respeitar a dor, de ajudar, de ser útil, pela simples vontade de ver o outro bem e feliz, de praticar as pequenas curas que nós podemos fazer, porque nós também podemos curar algumas situações. Nós também podemos aliviar a dor. Nós também podemos ser, para aqueles que estão ao nosso redor, um instrumento necessário para que ele possa adquirir um pouco mais de paz, de tranquilidade, de esperança, para que ele possa conseguir enxergar que alguém o ama, que alguém o quer ver bem, que alguém está a seu lado para lhe ajudar nos seus momentos difíceis. E é a caridade moral que nós estamos falando. Porque a caridade material, meus amigos, todos nós praticamos, Alguns com maior intensidade, outros de uma forma menos intensiva, mas nós praticamos a caridade. Muitos de nós, todos os pedidos que nos chegam, a gente atende, cada qual de acordo com as suas possibilidades, não é? Mas e a caridade moral? Será que nós estamos nos esforçando para sermos bons com aqueles que estão ao nosso redor? Será que nós praticamos a paciência diante das dificuldades daqueles que conosco convivem? Será que nós aceitamos os erros e as dificuldades daqueles que estão ao nosso redor na mesma condição de aprendizado que nós estamos? Porque nós estamos todos aqui reencarnados, na Terra, planeta de provas e expiações, caminhando para uma evolução, para um planeta de regeneração. Essa semana eu e o Douglas conversávamos, quando é que nós vamos chegar a ser um planeta de regeneração? Porque nós estamos muito distantes ainda. A violência ainda habita o homem como se fosse uma coisa tão natural. E olha, quantos séculos nós já temos de ensinamentos, quantas oportunidades nós tivemos de aprender o valor de sermos decentes, de sermos bons, o valor do amor ao próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? São todos aqueles que nós amamos? Sim, lógico que são. Mas o nosso próximo é muito mais do que isso. O nosso próximo é mais do que a nossa família, é mais do que os nossos amigos, é mais do que os nossos colegas com os quais nós simpatizamos. O nosso próximo é todo filho de Deus que estiver ao nosso redor. Porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Nós viemos todos criados da mesma forma. E todos nós temos o mesmo objetivo final, que é o crescimento moral, É o engrandecimento espiritual. É chegarmos a ser espíritos puros, espíritos bons, espíritos perfeitos, trabalhadores da seara de Deus. Mas nós ainda precisamos nos esforçar muito para que isso possa acontecer. Porque nós, ao invés de aproveitarmos a oportunidade bendita que temos agora, de estarmos aqui reencarnados e aproveitar e realizar tudo de melhor que a gente conseguir, reunindo as nossas forças, trabalhando com coragem, com boa vontade, com perseverança, com respeito, com amor, com dignidade. Muitas vezes a gente se perde na ociosidade, A ociosidade
Muitas vezes a gente trabalha, vai para casa, estuda, mas a gente não faz nada de especial. E o convite que a doutrina espírita vem nos dizer é assim, que sim, nós temos que cumprir todas essas pequenas missões que nós assumimos. Se nós temos uma família, é obrigação nossa cuidar da nossa família, com amor, com respeito, com dedicação. Se nós temos um trabalho, é obrigação nossa de nos dignarmos a fazer o melhor que nós podemos no nosso trabalho. Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá uma vida digna. Se nós temos uma sociedade na qual nós convivemos, nós precisamos nos adaptar aos seus costumes, respeitando as dificuldades dos outros também. Porque o meu direito, meus amigos, ele vai apenas e somente até onde inicia o direito do próximo que está ao meu redor. E muitas vezes nós somos mestres em exigirmos os nossos direitos e nos esquecemos que nós temos os deveres a cumprir. Deveres importantíssimos para que a gente evolua nessa jornada. E nós, espíritas, temos a nosso favor essa abençoada doutrina, fundada na ciência, ditada pelos espíritos, baseada na razão. A doutrina espírita não ilude, ela não cria falsas esperanças, pelo contrário, é bastante difícil seguir a doutrina espírita do modo com o qual ela nos apresenta. Por quê? Porque ela não vem nos dizer que nós vamos dormir em berço esplêndido, sentado à direita de Deus Pai, se nós não merecemos, não é verdade? Ela vem dizer que o nosso futuro depende de quem? De nós, do nosso trabalho. A nossa colheita vai ser de acordo com a nossa semeadura. Algo mais justo do que isso? Não. Por quê? Porque Deus é Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Deus quer nos ver felizes, Deus quer nos ver no caminho certo. Ele nos criou para sermos felizes. Ele nos criou e plantou dentro de cada um de nós a lei do amor, a lei natural, a lei de Deus. Então, cada um de nós sabemos exatamente quando estamos no caminho certo e quando estamos nos desviando dele. Ninguém precisa vir nos cobrar, nem a lei terrena, nem aqueles que convivem ao nosso redor, porque nós sabemos quando estamos errados. Na maioria das vezes, nós não reconhecemos os nossos erros. Aí é uma diferença muito grande. Mas dizer que nós não sabemos, nós não podemos. Porque todos nós temos conhecimento da lei, porque ela está gravada dentro de cada um de nós. Se nós temos esse conhecimento, se nós somos dessa doutrina que vem nos esclarecer, que sem a força do nosso trabalho, sem as boas ações do amor ao próximo, sem sermos caridosos, sem sermos honestos, decentes, trabalhadores, bons cristãos, bons filhos de Deus, nós não vamos progredir. A pergunta é: o que está faltando para a gente arregaçar as mangas e se enfiar no trabalho de verdade? Aquele trabalho que vai nos trazer alegria, paz de espírito, tranquilidade. Por quê? Porque a gente vive nessa correria. É isso, é aquilo outro, eu não consigo, não tenho tempo, não vou. Nós temos que nos acelerar. Nós temos que colocar regras para que a gente tenha tempo de amar o nosso próximo, para que a gente tenha como manifestar esse amor através das nossas ações. E como é que nós devemos amar o nosso próximo? O nosso próximo é alguém nas mesmas condições de nós. Então, se eu trago dentro de mim medo, angústia, orgulho, vaidade, egoísmo, a gente ainda faz tudo isso dentro da gente, não é? Nós temos que compreender que aquele que está ao nosso redor também traz tudo isso. Ele também está em aprendizado, em crescimento. Então não adianta a gente querer exigir a mudança daqueles que estão ao nosso redor. É necessário que a mudança seja conquistada. E qual o melhor modo de transformar as coisas ao nosso redor? É com um bom exemplo. É só através do exemplo do bem, do exemplo no amor ao próximo, do respeito às dificuldades daqueles que estão ao nosso redor, que nós vamos conseguir implantar pequenas mudanças nos comportamentos, começando com o nosso. Então, se nós queremos respeito, é preciso, antes de tudo, respeitar
nós queremos carinho, é preciso acariciar. Se nós queremos amor, é preciso amar. Se nós queremos receber auxílio em conforto espiritual, material, é preciso se doar auxiliando materialmente ou espiritualmente. E é preciso começar agora, porque nós sabemos, todos nós, que a morte é o final, a morte ela só se dá para a matéria padece, o espírito sobrevive, né? Nós somos espíritos eternos, nós vamos sobreviver à morte, nós já tivemos outras inúmeras oportunidades de aprendizado e já melhoramos muito do que nós éramos, podemos ter essa certeza absoluta, mas ainda estamos muito distantes de sermos os bons filhos de Deus para os quais nós somos criados. E o Espiritismo vem nos dizer assim: Márcia, acorda, é momento de modificar, é momento de plantar o melhor que você tenha para oferecer. Por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo nos resta nesta oportunidade para a gente realizar aquilo que nós viemos aqui fazer. E nós, meus amigos, todos nós, na misericórdia e na bondade de Deus, antes de retornarmos, para essa oportunidade de existência, antes de reencarnarmos, nós fizemos um planejamento reencarnatório, todos nós. Na vida espiritual, nós temos o conhecimento dos fatos importantes do nosso passado, ou seja, nós sabemos o que é que a gente tem que vir para consertar, para corrigir, para melhorar. Então a gente vem sabendo algumas situações pelas quais nós vamos passar nessa oportunidade. Só que a gente é altamente preparado enquanto estamos lá na vida espiritual para que a gente possa vir e sair o quê? Vitoriosos. Porque senão Deus não seria Pai de justiça se nos mandasse aqui para voltarmos derrotados. Mas nós assumimos compromissos e a gente vem com toda a ajuda do plano espiritual. Em nenhuma situação das nossas vidas nós somos abandonados por Deus. Em nenhuma. O que acontece muitas vezes é que nós abandonamos Deus. Nós nos distanciamos dos seus ensinamentos. Nós não correspondemos ao seu amor, nós não correspondemos à confiança que Ele deposita em cada um de nós, porque Deus nos ama, nos respeita e confia que cada um de nós vai conseguir retornar à pátria espiritual melhor e que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ser sim espíritos perfeitos, mas é preciso trabalhar. E é preciso o quê? Buscar as oportunidades onde a gente pode ser útil. Não existe sentimento melhor de paz de espírito do que aquele no qual a gente se sente útil em algumas situações. Isso é realmente plantar o bem ao nosso redor. Não existe gratidão maior do que ver alegria nos olhos de alguém que a gente pôde ajudar. Mas é preciso que a gente desperte nas situações onde a gente pode ser útil. Porque muitas vezes a gente não para prestar atenção aos que estão ao nosso redor, ao nosso lado, vivendo às vezes na mesma casa, no mesmo lar, ou no nosso trabalho, ou na nossa sociedade. Trabalho, meus amigos, no bem, trabalho na seara de Deus tem em todos os momentos, em todos os lugares. No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na rua, na nossa comunidade, em comunidades distantes, nós podemos ajudar de inúmeras formas. Nós podemos ajudar, inclusive, não disseminando a maledicência. Nós podemos ajudar colaborando nas campanhas materiais, nas quais as pessoas precisam para ter uma vida um pouco mais digna. Nós podemos colaborar para aliviar o sofrimento daquelas pessoas que estão passando por dores profundas. Uma visita para alguém que acabou de perder um ente amado, uma visita alegre, leve, saudável, onde a gente vá, bata um papo, toma um café ou uma água, converse, distraia a pessoa daquela dor dela, é uma caridade moral, Uma oração por aqueles que se perderam pelo caminho dos vícios, das drogas, da violência, da criminalidade.
é um bálsamo para aqueles que estão sofrendo. Lembremos-nos, pode ser que a gente já tenha passado por essa situação, pode ser que alguém que a gente ame muito ainda vai passar. Então, critiquemos menos e trabalhemos mais. É isso que nós precisamos fazer. De crítica, de má intenção, de choramingos, de maldição, assim, já tem muita gente fazendo. É preciso que a gente seja diferente. É preciso que a gente seja um multiplicador da paz, do amor, da esperança. Porque todos nós, meus amigos, precisamos de esperança para seguir adiante, de coragem para passar pelas nossas dificuldades, mas acima de tudo, de boa vontade, seja quais forem os nossos caminhos, para que a gente tenha a alegria de viver. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração, gratidão pela vida em primeiro lugar. Olhando aqui a nossa plateia, todos nós aqui temos todos os movimentos completos, né? Todos nós, me parece, que temos um raciocínio perfeito. Todos nós temos várias e inúmeras dádivas em todos os amanheceres da nossa vida. Quando a gente para pensar em algumas situações, a gente valoriza outras. Eu vou contar, essa semana uma funcionária que a gente tem lá na PAI, uma colaboradora, ela tem um filho deficiente e ele usa a cadeira de roda. Logo depois que nasceu, ele teve um problema e ele agora está com 25 anos e ele é um moço bonito, feliz, alegre, ele vai na PAI, mas ele tem um irmão, e hoje não é dele que eu vou falar, é do irmão, tá? E ela veio dizer assim: ô Márcia, eu chorei tanto ontem na minha casa. Eu falei: por que, sério? O que aconteceu? Tá tudo bem com o Aleph? Não, com o Aleph tá tudo bem. Você sabe que o Alan, que é o irmão que não tem nenhuma deficiência, você sabe que o Alan caiu da escada, quebrou o pé, fraturou a costela, estava branca? Sei. Mas ontem eu vi a cena mais linda da minha vida, que eu achei que não ia ver isso nunca. Falei: o que foi, sério? O Alan nunca teve muita paciência com o Aleph, o irmão usuário de cadeira, né? Porque o Aleph está dentro de casa, ele tem aquela cadeirinha elétrica, mas ele tem muita dificuldade nas mãozinhas também, então ele tromba, ele estraga as coisas, e o Alan vive perdendo a paciência com ele. Mas o Alan agora está usando a cadeira de roda, faz 15 dias. E ele, ontem, eu chorei muito porque eu ouvi ele pedindo perdão para o irmão dele. Eu ouvi ele falando: ô Aleph, você me perdoa, nunca mais eu vou ficar bravo com você quando você bater a cadeira em algum lugar, quando você derrubar alguma coisa, porque só hoje eu consegui entender o quanto é difícil não ter os movimentos perfeitos. Isso que ele sabe que é passageiro, são 60 dias, né? Ou 90, que seja. Mas só o que é preciso, e eu achei isso muito bonito, eu fiquei muito emocionada, porque eu vivia ficando brava com o Alan. Você tem que ter paciência com o teu irmão, ele não consegue, ele não faz porque ele quer, é sem querer, ele já faz muito conseguindo andar com essa cadeirinha sozinho, hein? Então, eu estou contando uma coisa muito bonita para a gente ver e para a gente valorizar as bênçãos que a gente tem todos os dias da nossa vida. Porque hoje, meus amigos, hoje nós estamos nessa condição de saúde, hoje nós estamos com o nosso raciocínio perfeito. Hoje nós somos donos do nosso ir e vir. Amanhã pode ser que a gente não seja mais. Pode ser que a gente saia ali na esquina, seja atropelado, ou caia, bate a cabeça no chão, tenha um traumatismo e nunca mais consiga ter um raciocínio perfeito. Então o momento de nós agirmos é agora, começando por reconhecer tudo de bom que nós temos na nossa vida. Começando por plantar a gratidão dentro de nós e exaltar a Deus em reconhecimento todos os dias da nossa vida, agradecendo a oportunidade, inclusive da família difícil que às vezes a gente tem, agradecendo o nosso emprego. Não é o trabalho do sonho, não é a remuneração que eu preciso, não é a remuneração que eu queria, mas é aquilo que me dá sustento digno, né? Então vamos partir em busca de algo melhor. A gente tem que procurar melhorar na vida sempre, nós não podemos nos acomodar nunca. Por quê? Porque é o princípio do progresso. Quando a gente se acomoda, fica tudo
inovar, é preciso melhorar, é preciso estudar, é preciso mais dedicação, é preciso coragem para tomar algumas atitudes de mudança nas nossas vidas, mas é preciso que a gente se envolva com respeito, reconhecendo todas as dádivas que Deus já nos dá. Nós já vamos começar a ser mais felizes nas nossas vidas quando a gente parar para pensar assim. E todos nós, meus amigos, buscamos o quê? Qual o principal sentimento que a gente busca? Qual o nosso principal objetivo de vida? É ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E é justo, não é? E nós estamos aqui para ser felizes de acordo com as nossas ações, de acordo com a nossa condição espiritual, moral, de acordo com o nosso merecimento, não é? Porque para ser feliz é preciso merecer, não é verdade? Então nós precisamos plantar o bem para que a gente colha o quê? Paz, alegria, esperança. E essa doutrina abençoada, ela vem nos dizer assim, ó, não é tão difícil, precisa dedicação. Você precisa se dedicar, mas você tem tudo para se dedicar. Se dedica aos estudos, né, da doutrina, se dedica a boas leituras, se dedica a fazer boas visitas, se dedica a policiar o seu pensamento para que ele não resbale para os caminhos do mal, da maledicência. Se dedique a policiar o que você vai falar, não é? Quantas vezes a gente destrói uma criatura ao nosso redor com as palavras carregadas de ódio, de mágoa, de amargura, né? De maldade, e depois a gente se arrepende, tá? Então é importante que a gente policie todas as nossas ações. Se aconteceu algo que nos desagradou, que nos ofendeu, é preciso ter equilíbrio para lidar com essa situação. Nós não podemos despejar a nossa maldade, a nossa falta de amor naqueles que estão ao nosso redor no momento que a gente está nervoso, que a gente está bravo, porque isso não vai mudar nada, só vai piorar a situação. É preciso repensar, é preciso corrigir, mas corrigir com o quê? Com bondade. Nós não vamos nos mancomunar, nós não vamos aceitar as atitudes erradas daqueles que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Não é isso. Mas nós precisamos ter respeito com essas pessoas. Elas também estão sofrendo. Elas também são filhas do nosso mesmo Pai, né? Elas são nossos irmãos que se desviaram do caminho. Se nós não nos desviamos, que bom, graças a Deus, graças ao nosso esforço. Mas é preciso que a gente tenha o quê? Mais compreensão. Então nós não vamos assinar embaixo das coisas erradas. Pelo contrário, nós vamos corrigi-las, mas com respeito, com amor, com dignidade, com um bom exemplo, né? E nós vamos compreender que as pessoas erram, que errar é natural do nosso estágio de evolução. Nós temos mais facilidade para o erro do que para o acerto. É mais fácil praticar a maldade do que o bem, porque o bem exige esforço. A maldade muitas vezes não exige muito, não. É facinho praticar a maldade. É facinho ir para o caminho do erro. Porque a gente fala o quê? Que é a porta larga, né? Que o Evangelho vem nos dizer. O caminho do mal, das facilidades, das alegrias supérfluas, da comodidade. Porta estreita, trabalho, dedicação, oportunidade de amor ao próximo, oportunidade de redenção espiritual, mas exige o quê? Suor das nossas ações, né? Esforço pessoal para que a gente possa realmente ser elo de união nos locais onde nós estamos. É preciso amar as pessoas agora, e é preciso demonstrar esse amor, esse sentimento. Quantas e quantas vezes a gente presencia ou a gente toma conhecimento de pessoas que ali no leito da morte de um familiar, de um amigo querido, de alguém, naquele momento se dá conta que não declarou o seu amor, que não realizou tudo aquilo que gostaria de realizar, que ficou na vontade de fazer alguma coisa que nunca fez. E aí a gente vai carregar o quê?
uma sensação de remorso, né? Pro resto da vida. Eu podia ter feito, eu podia ter falado, eu podia ter amado, eu podia ter perdoado, eu podia ter pedido perdão dos meus erros e eu não fiz. Então qual é o momento de fazer? O momento de fazer o nosso melhor nas nossas ações com todos aqueles que estão. É agora! É nesse momento que eu preciso ter humildade, simplicidade, arrependimento e pedir perdão das minhas faltas, seja para quem for. Se eu vou ou não ser perdoado, mas eu vou fazer a minha parte, E detalhe, gente, pedir perdão dos nossos erros não é apenas, da boca para fora. Você me perdoa, né? Eu te magoei, eu te humilhei, eu te ofendi, eu te cometi atos de violência, sejam morais ou físicas. Você me perdoa? Tá bom, vai embora e continua fazendo a mesma coisa. É mudança de atitude, é arrependimento verdadeiro, é passar a cuidar para que aquela pessoa seja feliz, é ter atitudes para fazer com que aquela criatura possa ter momentos de alegria, de lazer, é demonstrar realmente o nosso arrependimento e a nossa valorização para com aquela pessoa. E se a gente tem que perdoar alguém vier nos pedir perdão, esforcemos para perdoar verdadeiramente. Porque a mágoa, a raiva, a ira, o ódio que a gente carregar por qualquer um dos entes que estão ao nosso redor, ela nos faz muito mal. Porque ela ocupa espaço dentro de nós que, se ela não existir lá, vai ser ocupado por sentimentos bons, por alegria, por paz, por tranquilidade, por amor. Então nós precisamos tirar de dentro de nós todos esses sentimentos que nos trazem angústia, porque a gente fica angustiado quando a gente está nessa situação, mas depende de nós. Mas requer o quê? Humildade, boa vontade, persistência, perseverança, né? Então, meus amigos, é momento da gente fazer um balanço das nossas vidas, né? Quantos anos a Márcia tem? Eu não vou contar, eu vou assim, mais de 60, não é? Então, assim, o que eu tenho que pensar? Quantos anos eu tenho para viver ainda? Eu já vivi, no mínimo, 80% da minha vida, não é? 70, sei lá, mas vamos pensar aí, que eu tenha mais 10, mais 15 anos, o meu maior tempo já passou. O que eu realizei especial até agora? Quase nada. Então, assim, eu tenho que correr contra o tempo, eu tenho que usar todos os minutos ao meu favor, eu preciso prestar atenção, eu preciso levantar todos os dias da minha vida pensando assim: hoje você tem que fazer alguma coisa de bom. O que você vai fazer? Meio-dia e meia, 1 hora, não fez nada ainda, 6 horas da tarde, não fez nada ainda, sai caçando alguma bondade para fazer, não é? Procura onde tem alguém precisando de alguma coisa, levanta do sofá, né? Deixa a comunidade lá e vai fazer o bem. Por quê? Porque é um dia menos na minha contagem regressiva. Eu vou retornar à pátria espiritual, mais cedo ou mais tarde. E quem sabe se vai ser mais tarde ou mais cedo não sou eu, é Deus, não é? Então, meus queridos, muitos de nós temos retornado à pátria espiritual angustiados. Por quê? Porque não aproveitamos as nossas benditas oportunidades que Deus nos dá em todos os dias da nossa vida. E aí a gente fica pensando assim, né? Mas é muito fácil falar que a gente tem que fazer o bem. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Eu chego em casa, tenho filho, casa, roupa, marido, cachorro, papagaio para cuidar. Fico cansada. No final de semana eu tenho um monte de coisa para fazer. Que bom, tudo isso faz parte da nossa missão. E nós temos que fazer isso com amor e respeito e carinho, que já é algo de bom. Mas tem que existir momentos nos quais a gente possa se dedicar ao amor ao próximo. Tem que existir. Senão a nossa passagem aqui mais uma vez pela terra vai ser inútil. Nós não vamos regredir, porque na bondade e misericórdia de Deus Ele não permite que a gente regrida. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade de voltarmos melhores. Porque nós assumimos isso, porque nós temos condição, porque é possível, porque não é tão difícil assim. E fazer o bem, meus amigos,
faz, mais fácil fica para fazer. Porque a gente começa a perceber ao nosso redor onde é que a gente pode ser útil. E nós precisamos ser útil para alguém, para alguma coisa, para alguma causa. Não é possível que a gente não tenha utilidade em lugar nenhum. Nós temos que descobrir quais são os nossos talentos. Vi um jovenzinho cantando ali assim que entramos. Acho que ele está para lá, né? Que dom maravilhoso, que voz linda, que músicas, preparando esse ambiente. Isso é amor ao próximo, isso é caridade. Podia estar fazendo outra coisa lá fora, não é verdade? Dedicação, não é? Teve que estudar, treinar, né? Buscar as músicas, ensaiar, para vir aqui fazer uma apresentação bonita, não é? Nós que estamos aqui no estudo, participando do estudo ali um pouco antes, dedicação, vontade de crescer, não é? Vontade de aprender. Para onde é que eu estou errando? Eu não sei onde eu estou errando. Vamos buscar saber onde que a gente está errando. Tem que ter alguém que vai nos dizer onde nós estamos errando, não é? É muito bom quando a gente pergunta para alguém: o que eu estou fazendo de errado? A pessoa fala: não, você não faz nada de errado, não. É mentira, a gente faz. A gente faz coisa errada todos os dias, não é? Todos os dias a gente deixa de fazer algo que a gente tinha que fazer, que está errado também. Então, meus amigos, é momento da gente dividir o pão com maior facilidade. É momento da gente tirar o pão da nossa boca e destinar a quem está precisando. E o pão, aqui entenda-se, é momento da gente pegar os nossos talentos e distribuir, não é verdade? Porque a fome também existe na forma espiritual. Então, vamos prestar atenção àqueles que vivem ao nosso redor. Vamos falar para as pessoas que nós os amamos, que eles são importantes para nós, mas que precisa acontecer melhoria, mudança no modo da pessoa ser. Mas se comprometer a modificar junto, a mudar junto, precisa caminhar 1 quilômetro, vamos caminhar 3 com a pessoa, mas juntinho ali, alicerçados, né? Um dando força para o outro, esperança. Não sejamos instrumentos de desesperança ao nosso redor. Muitas vezes parece que a gente faz questão de ser a pedra no caminho das pessoas que estão perto da gente. Que utilidade tem essa? Nenhuma. Nós podemos ser felizes e nós podemos fazer as pessoas felizes. É isso que Deus espera de nós. Todos os nossos erros dessa vida e das outras que nós já vivemos, Deus conhece. Ele não quer saber deles. Sabe por quê? Porque não tem como mudar aquilo. Deus quer saber como é que vai ser o nosso comportamento daqui para frente. Do momento que a gente ouviu, que a gente aprendeu, que nós precisamos modificar, que nós podemos ser melhores, que nós temos que parar de dar importância para coisas mesquinhas, que nós precisamos tirar o egoísmo da nossa vida. Que orgulho do quê? Nós temos orgulho do quê? Não tem nada para se orgulhar, né? A gente tem que ser menos orgulhoso, que a vaidade não nos leva a nada. E nós precisamos focar nas coisas boas, nas coisas que têm princípios divinos. Nós precisamos nos lembrar que o amanhã chega e o retorno vai acontecer. O que a gente vai ter de especial para levar na nossa bagagem? O que a gente leva dessa vida? Né? A gente só leva as nossas ações, nós só levamos sentimentos. Né? Por quê? Porque só parte a energia, o espírito. O que a gente consegue carregar ali? É nada, não é? Nada das nossas posses, ninguém a gente carrega com a gente parte, é a Márcia com a Márcia mesmo, com as ações que ela fez. Ela fez boas ações, está lá na bagagem dela. Ela fez más ações, está ali também. Vamos viver para que a gente chegue lá, pelo menos com a balança das boas ações mais pesadinha que essas más ações, que significa que a gente acertou mais do que errou. E é isso que nós precisamos fazer. E isso nos dá o quê? Alegria. Quando a gente se sente útil, quando a gente ajuda, quando a gente transforma, quando a gente ilumina, porque nós temos luz, nós precisamos deixar brilhar essa luz. Quando a gente aquece os corações que estão ao nosso redor, nós nos sentimos muito leves, felizes, nós sentimos o prazer de estar naquele momento e fazendo algo de bom. E nós podemos sentir esse prazer em todos os dias da nossa vida. Lembremos, procuremos as oportunidades. E nós, meus amigos, como somos seres
né, espíritos de mediana evolução, as nossas missões são pequeninas, não são grandes missões. Grandes missões nós não temos condição de realizar. Então, assim, nós não somos uma irmã Dulce, um Chico Xavier, né, um Divaldo Franco, um Francisco de Assis. Nós somos seres humanos normais, comuns. As nossas missões, as nossas ações são pequenos gestos de amor ao próximo, de respeito à condição daqueles que estão no redor, de reconhecer os nossos erros e nos adiantar a não cometê-los mais, porque tudo que a gente fez passou. Deus quer saber do que nós vamos fazer daqui para frente. Se eu errei até hoje, daqui para frente eu não vou errar mais, porque eu vou me esforçar para não fazer isso. E se eu cair amanhã, eu vou levantar e vou me esforçar novamente até que eu consiga não praticar mais aquele erro. Eu vou declarar o amor que eu tenho para todos aqueles que estão ao meu redor. Eu vou dividir as minhas coisas boas com todos aqueles que eu souber que precisam, que têm necessidade. Eu vou me dedicar a alguma obra que está sob os domínios de Deus. Eu vou ser útil, eu vou ajudar, eu vou colaborar, eu vou me esforçar. Eu vou povoar os meus pensamentos de coisas boas. Eu vou fazer boas leituras, assistir bons filmes. Eu vou procurar as coisas que me alegram. Eu vou dançar, eu vou pescar, eu vou passear. Eu vou fazer as coisas que eu gosto. Mas eu vou também trabalhar para que o ambiente em que eu vivo seja sempre melhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós sejamos bons filhos de Deus. Que nós sejamos bons cristãos. Que a gente respeite as leis que Ele criou. E elas são perfeitas e imutáveis. Como se elas tivessem sido escritas agora. Então, meus amigos, que a gente cultive mais a paciência, a humildade. Que a gente use o perdão, né? Para que as pessoas possam nos perdoar, para que a gente possa partir reconciliados com aqueles que nós magoamos e que a gente perdoe aqueles que nos ofenderam e que, acima de tudo, a gente possa cultivar mais e mais a bondade dentro dos nossos corações, agindo com bondade em todos os lugares que nós estivemos, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa sociedade, onde nós formos chamados. Então, sejamos os filhos que Deus programou para que nós fôssemos. Ele está junto a nós. A espiritualidade sempre vai nos apoiar em qualquer obra de amor e de bem ao próximo. A gente fala assim: basta arregaçar as mangas para o trabalho do bem, que o universo conspira ao nosso favor. Experiência que a gente tem trabalhando, né, no Centro Espírita de Valdinho, desde 40 e poucos anos, na APAI, falando com a Romana aqui, eu falo assim: não sei como conseguimos isso. Trabalho do bem, trabalho com amor, trabalho honesto. A gente consegue. Por quê? Porque a obra não é da Romana, a obra não é de Valdinha, a APAI não é da Márcia Douglas. As obras são de Deus. As obras são para ajudar os filhos de Deus. E somos todos nós. Então, que nós possamos ser instrumento da luz de Deus, que nós possamos ser instrumento da paz de Deus, que nós possamos ser elos de união em todos os lugares que nós estamos, que nós possamos distribuir o amor ao invés de plantar o ódio, e que a gente possa acerenar aqueles corações que estão ao nosso redor, transmitindo esse paz, respeito e amor. Que Deus nos abençoe nesse mistério de mudança, de comprometimento, de realizar, para que a gente sim chegue no momento do retorno nosso à pátria espiritual, tranquilos e confiantes no amanhã que Deus nos prometeu que aconteceria, tranquilo, de retorno com as nossas boas obras, pequeninas ações de amor na obra de Deus. Façamos, meus amigos. Nada vai nos dar mais prazer e alegria do que sermos melhores dia a dia, para que a gente se reconheça melhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.